nosso coração se encheu de alegria e com júbilos enfim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Assim serão revelados, ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada, e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, meus filhos e filhas, hoje nós celebramos essa festa da apresentação do Senhor no templo, uma tradição da época de Jesus, onde depois de 40 dias do nascimento da criança, ela era apresentada ao Senhor, e aqui São José e Nossa Senhora fazem questão de levá-lo ao templo para apresentá-lo. E nessa apresentação também é lembrado uma coisa, que todo o menino do sexo masculino, mais velho, é oferecido ao Senhor. Isto lembrando lá, se vocês lembram da história ainda, com certeza sim, da época da saída do Egito,
todos os primogênitos dos egípcios foram mortos e os primogênitos dos hebreus, dos israelitas, foram salvos. Aqui não. Aqui a coisa se inverte. Aqui o primogênito de Deus, o seu Filho único, que é Jesus, nesse momento ele se oferece, claro, junto com a sua mãe e seu pai, se oferece em sacrifício. Um só, pela libertação de toda a humanidade. Bem diferente daquela história que nós conhecemos, onde muitos foram mortos para que alguns fossem salvos. Aqui não. Um é morto para ser salvo. Aqui Jesus se entrega, já pequenino, nos braços da sua mãe, se entrega ao seu pai, se entrega por amor. Porque, como já disse outras vezes, a dor de nos ver perdidos, longe do seu pai, longe de si próprio, é muito maior do que a dor da própria cruz. Então ele, sem dúvida nenhuma, já desde criança, tem esse desejo dentro do seu coração, desde bebê. Eu me ofereço ao Pai, para que os meus irmãos, teus filhos, sejam salvos. E hoje lembramos não só esse grandíssimo amor de Jesus, que se manifesta desde a sua infância, mas lembramos também toda a vida consagrada, que são as irmãs, os irmãos consagrados, porque também são chamados a próximos de Jesus, a oferecer também a sua vida. Primeiro, é claro, oferecer a sua vida ao próprio Jesus, nesta intimidade de amor, nessa proximidade de amor, para já nesta terra viver aquilo que são chamados no céu. Sem esposo, sem esposa, vivendo com o próprio amor, não com um amor de um homem, de uma mulher, que é uma fração do amor de Deus, mas com o próprio amor. Aqui os consagrados, eles revelam o próprio céu. Aquilo que nós todos viveremos, porque como já dizia Jesus, no céu não haverá esposo, esposa, mas todos serão unidos plenamente ao próprio amor de Deus, ao próprio Deus. Eles revelam para nós, é possível viver de Deus. E é plenamente possível viver de Deus. E é muito mais possível viver de Deus do que de qualquer outra pessoa, porque Ele é a plenitude. E é claro, eles também são oferecidos a se unirem a Jesus nessa apresentação, se unirem a Jesus também nessa consagração, doar toda a sua vida, inclusive a sua morte, para o bem de toda a humanidade. Devemos muito a esses nossos irmãos, que abriram mão também, podemos dizer assim, de uma família, para que nós pudéssemos ser a sua família. Somos seus filhos espirituais. Aqui lembramos também, claro, não é o dia de hoje, mas a pessoa do próprio Padre também. Todas essas pessoas que, se entregando também a Deus, como Jesus se entregou no templo, fazem da sua vida um total ato de amor. Morrem para que a humanidade toda tenha vida. E você também, é claro, como leigo, como leiga, como pai, mãe de família, como filho, como filha, hoje Jesus também te pede, se ofereça também por amor. Não viva no seu egoísmo. Os outros também querem um pouco da tua morte. Morte para o teu egoísmo, morte para a tua vontade. Porque enquanto no teu egoísmo você descansa, você quer as coisas para si, alguém está perdendo. Alguém está se cansando. Alguém não tem o necessário. Mas se você abrir mão do pouco ou do muito que você tem para o bem do próximo, estará fazendo aquilo que Jesus fez por você. Ele abriu mão da própria vida para que você não experimentasse a morte. Para que você e eu tivéssemos a graça de experimentar a vida. Porque o pecado nos levou para a morte. Mas Ele nos resgata do pecado, abrindo mão da sua própria vida. Que na tua casa, na tua comunidade, você também possa abrir também mão da tua vida. Porque do contrário, você sufocará os outros. Não dará vida aos outros, mas sugará os outros. E isto não é amor. Você estará longe da sua essência. Você foi chamado para amar. E não tenha medo de amar. Deus tem muito mais para dar do que você para dar para os outros. Ele te dará muito mais. Por baixo, 1000 vezes mais. Não tenha medo de amar. E se tiver medo e não tiver como amar, simplesmente diga para aquele que é o dono de todo amor, que é a fonte de todo amor: Senhor,
O Senhor me pede para doar a minha vida, mas eu não dou conta. Senhor, me ajuda. Me dê amor. Eu não tenho amor. E o Senhor olhará com muito carinho essa tua humilde prece e dirá: sim, filho, sim, filha, eu sei que você não tem amor, mas eu te dou todo o meu amor. Receba o meu amor e agora ame. E aí, plena desse amor de Deus, dessa tua prece ouvida, ame a todos aqueles que estão ao teu redor. Difícil? Digo não, impossível. Mas com Deus, tudo é possível. É possível amar. Clame a Deus essa graça. Se ame e ame aos outros. Se entregue a Deus e Ele fará tudo por ti. Ele fará tudo por ti. E claro, supliquemos também a intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Ela nos ajudará naquela que é a nossa grande missão: amar a Deus e amar os nossos irmãos.